Iboru, Ibói, Moxixi, lutar por nós mesmos é sempre a melhor medicina. Meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou Babalaú do culto de Fá Afro-Cubano, Babalaú do Munda de Falomã, e estamos aqui novamente no projeto Erim, já chegando bem próximo ao final do ano, e essa grande missão que eu tenho agora é falar o Odu Odirosso. Axé! Então, Origem do Saber, voltamos a uma nova exibição do canal, do projeto Erim. E hoje eu vou falar do Odirosso. O Odirosso é um outro Ifá que é extremamente interessante, porque ele tem a narrativa de diversas coisas que acontecem dentro da nossa família o tempo inteiro. Por exemplo, o Odirosso é um outro Ifá onde as pessoas levam desde a sua primeira infância traumas pelo resto da vida e, consequentemente, esses traumas vêm a poder atrapalhar inclusive relações matrimoniais, relações afetivas. Por outro lado, o Odirosso também pressupõe que a pessoa que é regida por esse Odu, por ser tão inteligente, ela ser até um autodidata, acaba sendo uma pessoa que é insubordinada e, por conta disso, acaba sofrendo durante a vida, sendo rechaçada em diversos campos da sociedade. O Odirosso é um Odifá que supõe que a pessoa ela sofre diversas armadilhas durante a vida. Mas também é um Odifá que faz a narrativa também do grande amor que a mãe pode ter por um filho. Quando o Odirosso consegue conhecer a própria mãe, ele acaba sofrendo por conta de separação, eventualmente por conta de brigas, traumas de infância. Porém, quando não conhece a própria mãe, o espírito da mãe é um espírito tão grande, tão protetor, que ele continua rogando ao Olof, ao Olodumare, e dando uma proteção, colocando suas asas sobre o próprio filho, mesmo depois da morte. O espírito da mãe, quando sai o Odifá Odirosso, ele é extremamente protetor. O Odifá Odirosso é um Odifá de extrema espiritualidade. Contudo, tem que se ter cuidado para saber quem vai botar a mão na cabeça de Odirosso, porque não é qualquer pessoa que pode tocar com a tesoura ou com a navalha no cabelo da pessoa que carrega esse Odu. Carrega doenças cítricas, por exemplo, como a surdez. O Odirosso é um Odifá onde a pessoa é regida pelo mar, bem como carrega para a mulher uma coisa que é extremamente perigosa, inclusive para relacionamentos afetivos, que é a frigidez. Por falar em frigidez, eu vou contar um pataquim aonde nasce, inclusive, os traumas de infância. Um orixá, muito bonito por sinal, chamado Inle, era casado, foi o primeiro esposo do orixá chamado Oba, do Maiabá chamado Oba. Oba até então ainda não tinha se relacionado, ainda não havia se casado com Xangô. E ao passar do tempo, ao longo do tempo, eles já haviam tido uma filha chamada, se eu não me engano, Ossi, havia tido uma filha, porém, Oba começou a perder o interesse sexual porque Inle, a princípio, não lhe completava da forma que ela desejava, que ela almejava, com seus desejos, com as suas vontades sexuais. E sempre que Inle chegava em casa, após o seu trabalho, após sua caça, após sua pesca, Oba o rechaçava, falando que tinha dor de cabeça, que estava doente, que tinha náuseas, que não tinha até então nem um pingo de vontade de poder se deitar e ter relações afetivas com Inle. Inle ficou extremamente preocupado e foi certamente procurar Orumilá para ter uma consulta. Gente, os orixás sempre se consultaram com o Ifá, seja no céu ou seja na terra. Em cima disso, Orumilá fez o jogo, saiu esse Odifá, o Odifá Odirosso, e ele falou para ele assim: olha, infelizmente ela não te tem mais atração e ela não lhe ama mais. O melhor que você tem a fazer é deixá-la viver para que ela encontre uma pessoa que goste mais dela e você consiga também, Inle, ser feliz. E Inle perguntou por sua filha: mas o que é que nós fazemos com a nossa filha? Eu fico preocupado com a criação de minha filha. E Orumilá pegou e falou para Inle assim: deixe a filha com a mãe. Inle, obviamente, seguindo os conselhos de Ifá, se separou e foi viver, começou a ser feliz, enquanto Oba passou a trabalhar, ou passou a morar e se encontrar junto com Xangô. Na verdade,
antes mesmo de casar, eles haviam tendo encontros sexuais, né? Em uma dessas belas noites, a filha de Oba acordou durante a madrugada e flagrou Xangô com Oba no ato sexual, libidinoso, mesmo sem ser casada. E por Oba ter preferência por sodomia, entendam, esse também foi um dos problemas que levaram à separação de Inle e de Oba, são os apelos, os gostos sexuais que a pessoa tem. A criança, a filha de Oba, se tornou depressiva, se tornou triste, ela gritou, ela ficou traumatizada, porque ela achou que tudo que ela viu naquele momento era algo contra a natureza, efetivamente. Após esse momento, ela cresceu. Oba, obviamente, se casou com Xangô para poder, então, remediar a situação, a vergonha com ela tinha passado perante a sociedade e perante a sua filha. E nesse momento, a filha de Oba cresceu, esqueceu esse trauma a princípio e foi viver aonde ela se casou. Eu vou cortar o vídeo rapidinho e vou continuar esse pataquinho por conta do tempo. Então a filha de Oba cresceu, se casou com um homem que era ossanista e viveu, foi morar junto com seu marido e tentar ser feliz. Óbvio que essa menina achou que ia ser feliz e teria a vida dela completamente diferente, deixando traumas, deixando o medo do passado para trás. Só que com o tempo, esse ossanista, esse bruxo, tinha fetiches sexuais e começou a subjugar a filha de Oba, mantendo com elas relações através da sodomia e outros tipos de sexo que não eram convencionais e eram um escândalo para a própria época. É óbvio, podemos saber, que esse tipo de coisa ele precisa ser consentido. Tudo que é forçado é ruim. E ainda que para a época fosse normal o marido tomar a mulher da forma que bem lhe convia, vamos dizer assim, isso causou novamente nessa menina, startou toda a lembrança, toda a depressão, todo o trauma que ela teve no passado, e em cima disso, a filha de Oba voltou a ser uma menina infeliz e triste, começou a ficar depressiva, começou a emagrecer e ficou abatida, obviamente. A sua tia, que era Abatá, à beira da lagoa, viu sua sobrinha e perguntou para ela: minha filha, o que anda acontecendo com você? E ela fez toda a narrativa do que ela passava junto a esse homem que forçava ela a ter hábitos sexuais ao qual ela não queria se prestar. E essa tia resolveu realmente: vamos levar você à casa do adivinho, que é Orumilá, para que ele dê solução para a sua vida. E assim elas foram em direção à casa de Orumilá, e Orumilá jogou e sacou o Odirosso. Orumilá verificou logo que essa menina tinha startado, tinha voltado novamente ao passado e lembrado de todo um trauma por conta de desenlaces sexuais que ela havia flagrado da mãe, no caso, com o Xangô. E falou para ela que o remédio seria de fato se separar a partir do momento em que ela estava sendo obrigada a ter relações sexuais com um homem que ela já deixou de amar porque forçava ela a fazer coisas a qual não era do seu gosto. A filha de Oba tinha se tornado uma mulher frígida. A filha de Oba começou então a desconhecer o prazer. E a frigidez, ela é uma doença, inclusive, geralmente psicológica, que ocorre em uma grande porcentagem das mulheres nos dias de hoje, no tempo atual, seja por problemas ou por traumas, como está descrevendo em Odirosso. Então a pessoa, quando vê esse orgulho, pode sim estar sofrendo de frigidez. Após fazer esse Ossodia, após fazer esse jogo, Orumilá fez as obras dos ebós, porque esse feiticeiro já havia feito feitiço para prendê-la, pólen em sua barriga, essas coisas, limpou essa menina e mandou que ela se afastasse por completo desse feiticeiro, se separasse. E dessa forma foi feito. Nesse meio tempo, Ossan preparou para essa menina, para a filha de Oba e de Inle, um enxé e colocou em seu pescoço para que ela pudesse voltar a ser uma pessoa normal, segura, pudesse voltar a sentir prazer, pudesse voltar a ser feliz. A filha de Oba voltou a morar com seu pai Inle e com Abata. E em cima de Inle, Abata e o ebó de Orumilá e o enxé de Ossan, ela tornou a ser um ser humano feliz. As conclusões que nós podemos tirar desse caminho, desse pataquinho, é o seguinte: nenhum tipo de forma de sexo que seja obrigatório, que não seja consentido, ele é
aceitável para a vida de um casal. Por muitas vezes, o homem querendo cumprir, querendo ter os seus fetiches, querendo ter suas vontades, causa na grande mulher um entristecimento e, em cima disso tudo, causa danos no seu psicológico, e a mulher ela passa a se tornando uma mulher frígida e desconhecer o que é prazer, e isso arruina qualquer casamento. Por outro lado, chama atenção esse Odô para que os pais, separados ou juntos, tenham responsabilidade na hora de vir a deitar e dormir. Diz esse Fábio de Lúcio que lugar de criança não é quarto, que lugar de criança não é dormir no meio da cama entre o pai e a mãe. Que na hora que um casal tiver que vir a ter um com o outro, também tem uma coisa chamada discrição. Está falando que crianças podem ver cenas e essas mesmas crianças podem ficar traumatizadas com isso, levando isso pelo resto da sua vida. Tá? Vamos ao próximo bloco? Então, origem do saber. Vamos ao nosso último bloco. Vou tentar ser bem sucinto para que o vídeo fique bem bacana e vocês possam assistir e dar uma curtida no vídeo, tá? Eu vou falar de uma coisa que está disposta em Odirusso. Odirusso é um Odifá, falando mais uma vez dessa parte sexual, que tem fetiches de sodomia. E isso tanto para homens e eventualmente para algumas mulheres. Isso quando elas não estão traumatizadas, tá? Porque toda moeda ela tem duas caras, tem dois lados, tá? E Odirusso fala também, nem tudo que reluz é ouro, não é? Então, diz Odirusso, isso não estou generalizando, tem gente que é Odirusso e nunca teve contato homoafetivo, para que vocês possam entender. Mas está falando Odirusso por ter esse gosto peculiar, eventualmente pela sodomia. Essa pessoa ela pode vir a ter um contato homoafetivo e esse contato homoafetivo acabar indo de encontro com uma pessoa que seja bruxa, que seja feiticeira, que seja iniciada eventualmente em alguma religião, ou nem iniciada em alguma religião, mas que tenha até então conhecimento de feitiçaria, de amarração, de bruxaria. Não é? Por muitas vezes, a pessoa que tem esse Odô, ela começa a perder a sua potência, o seu interesse sexual, começa a perder a libido. E isso automaticamente identificado através de um Ojo ele pode estar dizendo, preconizando, apontando inclusive que isso foi um trabalho feito de bruxaria, de feitiçaria, para que a pessoa não tenha mais potência. E geralmente quando essa pessoa ela teve um relacionamento homoafetivo e encontrou aí, como o Ifá gosta de descrever, um paleiro, um maiombeiro, um ossanista, uma pessoa dotada de poderes de bruxaria, de feitiçaria. Então, está falando Ifá que Odirusso ele não pode ter uma vida sexualmente desregrada. Odirusso tem que ter equilíbrio mental. Odirusso tem que pensar na família. E Odirusso tem que também ter cuidado com quem se envolve, porque o problema aí não é o contato homoafetivo, muito pelo contrário, isso é do gosto de cada pessoa. Porém, quando você encontra uma pessoa que não aceita perder e te lança uma bruxaria, uma feitiçaria, isso pode te causar mais à frente sérios e severos problemas. Não vamos descartar também o sexo feminino ou o sexo masculino, tá? Uma mulher fazendo feitiço para um homem fazendo feitiço para uma mulher. Isso tudo se compõe, isso tudo está dentro do contexto de Odirusso. Agora, uma das partes mais bonitas desse Odô é o grande amor. O amor da mãe para um filho é um Odifá que ele diz que não se acaba com a morte. A vida, ela de fato é eterna. E para aqueles que têm sua mãezinha, sua avózinha, suas zeladoras de santo, quando dispõe, quando cai esse Odô no tabuleiro, quando cai esse Odô no operê, diz que esse espírito, ele sempre vai zelar, ele sempre vai cuidar, sempre vai te encher de carinho, de afeto, e com ele você sempre poderá contar pelo resto da sua vida e, quiçá, no encontro após o momento da sua morte. Então, gente, não dá para ficar falando demais, não vou ficar muito grande também. Tem muito caminho para falar, tinha muita coisa para dizer de Odirusso, como a surdez, enfim. Fica para uma próxima oportunidade, Humberto Obeiono, aos meus abás, aos meus menores, a todo mundo que assiste o canal Origem do Saber, meu Iboru, Ibai, Boxexê, Orum Lefá, Beuau, Axé.